Desenvolver uma aplicação do zero pode ser uma tarefa árdua e uma escolha não muito inteligente, principalmente se for uma aplicação de grande escala. Isso porque existem coisas muito rotineiras em qualquer aplicação, como a autenticação, validação de dados, envio de e-mails, upload de arquivos, comunicação com banco de dados e várias outras coisas. Acreditamos que esses e outros recursos básicos para a criação de uma aplicação back-end estão praticamente resolvidos. E pedir para alguém configurá-los do zero manualmente não tem vantagens nenhuma. A abordagem popular que sempre testemunhei no Node.js é começar com micro-frameworks como o Express, Koa, Fastify, e em seguida ficar procurando pacotes perfeitos no NPM para montar uma aplicação significativa. O Adoni.js é o oposto disso, pois ele te oferece uma estrutura muito madura para cada cantinho da sua aplicação, com o objetivo de te fazer produtivo desde o primeiro momento de uso. E nesse momento você deve pensar, então se o Adonis ele é super completo, quer dizer que ele é super pesado? Na verdade, não. Por padrão, ele vem com uma estrutura mínima, e você vai injetando os pacotes conforme vem a necessidade. Por exemplo, você quer fazer envio de e-mail? Você instala o pacote que faz envio de e-mail. Você quer fazer autenticação? Você instala o pacote que faz a autenticação. Você quer se comunicar com o banco de dados? Você instala o pacote que se comunica com o banco de dados, que no caso do Adonis é o Lucid, um ORM que vem com Query Builder muito fácil de utilizar e que oferece suporte aos bancos de dados MySQL, SQLite, PostgreSQL, MariaDB, OracleDB e etc. E se você quiser escrever testes para o seu back-end, você vai ficar surpreso, porque nunca foi tão fácil fazer testes como é no Adonis. E detalhe, todos esses pacotes são oficiais do Adonis. Enfim, eu tenho certeza que um framework que está há muito tempo no mercado vai ser muito mais seguro do que sua solução custom para resolver algum problema. O Adoni.js já passou por muitas versões e atualmente está na versão 5. Isso quer dizer que ele teve que mudar o código várias e várias vezes, fazer atualizações de segurança para reagir às brechas que o mercado encontrou. E ao longo desse caminho, é claro, muitos anticorpos foram criados. E isso é um fato que traz mais segurança para utilizarmos essa ferramenta em produção. O Adoni.js segue a abordagem do Laravel, Ruby on Rails e Django, que é de escrever pouco código e produzir muito, mas no caso do Adonis é um framework de Node.js. Outra característica do Adonis que é de tirar o fôlego é o suporte de primeira classe ao TypeScript, que, convenhamos, é para essa direção que o mercado está andando. Antes de colocarmos a mão na massa, é legal entendermos que o Adonis segue o padrão de arquitetura MVC. Para você que não sabe o que é isso, MVC é a sigla para Model, View e Controller. O conceito de MVC é quando separamos nossa aplicação em 3 camadas, exatamente essas que eu acabei de citar. O Model é a camada de manipulação de dados. View é a camada de interação do usuário, ou seja, a interface da aplicação. Controller é a camada controlador, onde fica a regra de negócio e a lógica da nossa aplicação. Em outras palavras, o que o usuário vê em tela é a camada View, que depende da camada Controller e Model para servir os dados e a regra de negócio. Dito isso, eu acho que fica claro que com Adonis conseguimos construir aplicações tanto do lado do front-end quanto o back-end. Mas se fizéssemos isso, teríamos uma aplicação super acoplada. E o acoplamento é sem dúvida uma das coisas que torna a manutenção, evolução e integração de uma aplicação muito difícil. E por isso, o Adoni.js nos dá a liberdade de abolir da arquitetura MVC a camada View. E então, com a camada Module e Controller, construirmos APIs, um servidor back-end. E no nosso caso, quem vai fazer o papel da camada View no front-end será o Vue ou Nuxt, mas de maneira totalmente desacoplada da nossa API. E por sinal, é exatamente isso que o site oficial do Adonis faz. Utiliza o Vue no front-end, ou seja, na camada Vue. Vamos ver um exemplo. O usuário acessa seu site, mais especificamente a página de blog, que será exibido, claro, no navegador. Poderia ser um app de celular, tanto faz. A lógica aqui seria a mesma. O que importa é que o usuário verá o front-end feito com Vue ou Nuxt. Nesse momento, a aplicação front-end realiza uma requisição HTTP para a API feita com Adonis.
E na arquitetura MVC, essa requisição chega primeiro no controller, que verifica se tem alguma regra de negócio envolvida, como por exemplo, se o usuário precisa estar autenticado para ter acesso às postagens do blog, ou quantas postagens será retornada nessa requisição ou qualquer outro tipo de lógica. E então, o controller comunica o model. E como o model é a camada que faz a manipulação dos dados, ele pode fazer uma comunicação com o banco de dados, tanto para criar novos dados, quanto para atualizar ou deletar. Mas, nesse caso, o model vai apenas consultar o banco de dados em busca das postagens que o controller solicitou. E com posse dessas postagens, o module devolve para o controller, e o controller retorna uma resposta HTTP para o front-end, e o front-end renderiza essas postagens para o usuário. Então, esse é o fluxo de dados. É assim que as coisas vão acontecer. Agora, vamos colocar a mão na massa e ver como funciona esse lado do back-end com Adonis. Para você entender tudo o que veremos a seguir, você precisa ter conhecimento em JavaScript, TypeScript e você precisa saber o que é Node.js e uma API REST. Se você não sabe de nada disso, não tem problema. Veremos tudo isso no Bootcamp, do zero. Agora, na tela do meu computador, estou aqui com meu terminal aberto, com o comando npm init adonis ts app, eu já consigo criar um projeto Adonis. E nesse momento é me perguntado se eu quero uma estrutura de servidor de API, no qual tem apenas a camada module e controller, ou uma estrutura de aplicação web, onde tem todas as camadas da arquitetura MVC. O que eu quero mesmo é criar um servidor de API, então é isso que eu vou escolher. Outras perguntas serão feitas, e eu as responderei com base na necessidade do meu projeto. Podemos visualizar no VS Code a estrutura que foi gerada. No começo pode dar um pouco de medo, muitos arquivos e pastas, mas eu te garanto que no Bootcamp você vai ficar muito íntimo de cada cantinho dessa estrutura. Com o comando node ace server watch, eu inicio um servidor de desenvolvimento. E cá está minha primeira rota funcionando. Mas o que eu vou fazer nesse vídeo é um CRUD de postagens, como se fosse um blog. E eu quero que essas postagens sejam armazenadas em um banco de dados. Então, o primeiro passo é instalar o pacote oficial do Adonis chamado Lucid, que facilita a nossa comunicação com o banco de dados. Para configurar esse pacote, também é muito simples. Eu só preciso informar com qual banco de dados eu quero trabalhar. Nesse caso, será o MySQL. E no arquivo .env, onde fica as variáveis ambientes, eu configuro a conexão com meu banco de dados. E como isso é um projeto TypeScript, eu irei declarar os tipos dessas variáveis ambiente. Já que eu vou fazer um CRUD de postagens e armazenar essas informações no banco de dados, nada mais justo do que eu dizer para o meu banco de dados quais informações ele vai guardar referente às postagens. Para isso, podemos utilizar uma migration, que é uma forma que o Adonis tem de criar tabelas e colunas no banco de dados. Com o comando node ace make migration, eu crio um arquivo que vai ser responsável pela estrutura das postagens lá no banco de dados. Visualizando esse arquivo, o Adonis já sabe que eu quero criar uma tabela de postagens que vai ter um ID, que é a chave primária, além do título, que é uma string, e uma descrição, que é um texto longo. E para de fato criar essa tabela lá no banco de dados, podemos executar node ace migration run. Checando o banco de dados, a tabela posts já foi criada. Com o banco de dados configurado, pronto para receber as postagens, podemos iniciar nosso CRUD. Precisamos entender que cada recurso da nossa aplicação, na maioria das vezes, terá um module e um controller. Eu terei apenas as postagens. Então, eu terei um module de postagens para se comunicar com o banco de dados e um controller de postagens que vai guardar a lógica e regra de negócio. Se eu tivesse comentários, mesma coisa. Se eu tivesse produtos, mesma coisa. Então, com o comando node ace make model, eu crio o model de postagem, no qual basicamente eu preciso dizer quais colunas a tabela de postagem tem, além do ID, um título e uma descrição. Isso também já serve como tipagem para o TypeScript. Agora, esse model já é capaz de se comunicar com o banco de dados e fazer as devidas manipulações, ou seja, criar postagens, atualizar, deletar, consultar e etc. Mas, por si só, o model ele não vai fazer isso.
Por isso, vamos fazer a lógica dessas manipulações em um controller. Com o comando node-ace make controller, eu crio o controlador de postagens. Temos aqui alguns métodos pré-definidos pelo Adonis. No método index, faremos a listagem das postagens. No método store, faremos o armazenamento de novas postagens. No método show, a exibição de uma postagem específica. Update, a atualização. Destroy, a exclusão. Para realizar essas operações, vamos depender do model, porque é o model que se comunica com o banco de dados. A listagem será o método mais simples de todos. Eu apenas solicito ao model todas as postagens que estiverem no banco de dados. E quando o model terminar de consultar essas informações, retorna as postagens para quem chamou esse método, que no caso serão as rotas que veremos daqui a pouco. E para criar essa postagem, eu vou pegar do corpo da requisição o título e descrição. Não precisamos nos preocupar com o ID, pois é o Adonis que vai tomar conta de incrementá-lo automaticamente a cada nova postagem que é criada. Mas o que é essa requisição exatamente? De onde que ela vem? Bom, se nós estamos criando um back-end, a requisição da criação de uma nova postagem virá do front-end, concorda? De uma aplicação feita com Vue, por exemplo. Continuando, com posse do título e descrição, eu posso dizer para o model já criar uma nova postagem no banco de dados. E após criada, simplesmente retorna essa postagem. Indo agora para o método show, podemos seguir com a ideia de que quando o front-end quiser consultar uma postagem específica, ele vai informar através de um parâmetro na rota o ID da postagem que ele quer consultar. Então eu vou pedir para o model encontrar no banco de dados uma postagem com o ID que vem do parâmetro da rota. E claro, retornar a postagem encontrada. Já no método update, primeiro eu vou encontrar a postagem que precisa ser atualizada baseada no parâmetro ID, que também deve ser passado pela rota. Eu vou armazenar o título e a descrição que virá do corpo da requisição. Então, com posse da postagem que deve ser atualizada e os novos dados, eu vou simplesmente mesclar a postagem com os novos dados. Eu não posso esquecer de salvar isso no banco de dados. E, por fim, retornar a postagem que foi atualizada. No método de exclusão, eu apenas irei encontrar a postagem baseada no parâmetro ID e depois simplesmente pedir ao model para deletar esse post lá do banco de dados. E isso é tudo. A lógica do CRUD está finalizada. Muito fácil e rápido, né? Agora precisamos construir a ponte entre o front-end e esses métodos, e faremos isso através das rotas da nossa API. Dentro da pasta start, temos um arquivo routes.ts, que no momento tem apenas uma rota. Para a gente ver o resultado dessa rota, podemos iniciar o servidor de desenvolvimento, abrir o endereço da API no navegador, e aqui está, a rota raiz, retornando o JSON, conforme definido no Adonis. De forma semelhante, eu posso criar uma nova rota com o endpoint posts, que vai retornar uma array com postagens fictícias. Acessando no navegador, funciona legal. Mas eu não quero escrever a lógica aqui no arquivo de rotas. A lógica já está pronta lá no controller. Eu só preciso dizer qual controller e qual método do controller será executado quando essa rota for acessada. No caso, o método index de listagem. E isso funciona perfeitamente. É retornado uma array vazia porque eu ainda não criei nenhuma postagem. Eu vou criar as demais rotas utilizando a mesma lógica. Cada método HTTP aponta para seu respectivo método. Só que a rota de exibir uma postagem específica, a de atualizar e deletar, precisam receber um parâmetro ID, para assim conseguir localizar a postagem no banco de dados e fazer as devidas manipulações. Então beleza, é hora de testar essas rotas. Só que através do navegador conseguimos testar apenas rotas do tipo GET. Por isso, eu irei utilizar um software chamado Insomnia para testar todas as rotas sem depender do navegador ou uma aplicação front-end. A primeira rota que eu vou testar é a rota de listagem. Eu crio uma nova requisição, defino a rota dessa requisição e envio, e obtenho a resposta. Então, repara que, na primeira coluna, eu agrupo as requisições. Na coluna do meio, eu monto cada uma das requisições, definindo a rota, o corpo e tudo mais. E na última coluna é exibido a resposta da API. Eu vou criar uma nova requisição para a rota de criação, dessa vez utilizando o método post.
no qual eu enviarei no corpo da requisição um título e uma descrição. E veja a resposta. É retornado a postagem que eu acabei de criar. E ela tem o ID 1. Essa postagem também já passa a ser exibida na listagem. Na rota de exibição de uma postagem única, que também é do tipo GET, se eu passar o parâmetro ID inválido, eu receberei o erro de recurso não encontrado. Mas se eu passar corretamente o ID 1, que é a única postagem que eu tenho, as informações são retornadas corretamente. Na rota de atualização, que será com o método put, eu devo informar o ID da postagem que eu desejo atualizar, além de passar no corpo um novo título e uma nova descrição. Ao enviar a requisição, a resposta é positiva. Até mesmo na listagem é retornado as informações atualizadas. E na rota de exclusão, que será utilizando o método delete, eu preciso apenas especificar o ID da postagem que deve ser excluída. Ao enviar a requisição, a resposta não tem corpo nenhum, mas o status foi 200. Ok. Então, se eu voltar na listagem, de fato foi excluída. Aqui no arquivo de rotas, eu criei 5 rotas e 5 linhas de código para servir apenas o recurso de postagens. Agora, imagine que eu tenho usuários, comentários, produtos, clientes e vários outros recursos. Além de ficar um arquivo muito grande, vai ser muito repetitivo. Por isso, o Adonis fornece um atalho para definir todas as rotas do padrão REST, utilizando Route Resource. Só precisamos especificar o nome do recurso e o controlador, e o Adonis faz o resto. E para ter certeza que isso funcionou, com o comando Node-Ace List Routes, verificamos as rotas da nossa API, e estão todas aqui. Iniciando o servidor novamente, voltando ao Insomnia, as rotas continuam funcionando. Então é isso, finalizamos e validamos o CRUD. Poderíamos melhorar isso ainda mais. Por exemplo, não permitir a criação de postagens com o título duplicado, ou seja, validar os dados da rota. Poderíamos querer restringir a rota de criação, atualização e exclusão apenas para usuários autenticados ou administrador. Uma postagem poderia ter também uma imagem, né? Mas para esse vídeo não ficar ainda mais longo, eu vou encerrando por aqui. O que você acabou de ver mal esbarra na superfície que o Adonis pode fazer. Realizar tarefas rotineiras no Adonis é como tirar doce de criança. Estou falando de coisas como upload de arquivos, validação de rotas, envio de e-mails, relacionamentos entre tabelas, testes automatizados para garantir que a sua aplicação está funcionando. E isso porque estou falando de forma resumida. Há muito mais coisas no ecossistema do Adonis para ajudar a construir, organizar e escalar suas aplicações back-end. Se você gostou desse vídeo, primeiro, deixa seu like para a gente saber que você realmente gostou. Segundo, se inscreve no canal para ficar por dentro dos novos conteúdos. Depois, acessa o link do Bootcamp que está aqui embaixo na descrição desse vídeo e aproveita enquanto as inscrições ainda estão abertas. Essa é a sua chance de se tornar um desenvolvedor full stack. Então, até a próxima!